Gravando. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos começar a aula agora. Vamos lá, na última aula a gente viu o finalzinho, Atos 2. Quem acompanhou com a gente viu Atos 2, de 42 até 47, principalmente. Hoje nós vamos ver Atos 3, começando pela cura de um coxo. Eu já falei um pouco sobre isso, se não me engano foi na última aula mesmo, mas hoje a gente vai ver isso um pouco mais em detalhes, tá bom? Então, abram suas Bíblias em Atos 3. Eu vou ler, mas eu não vou ler tudo, tá? Eu vou pulando uns pedaços só para as partes que são que chamam mais atenção, tá bom? Então, começando que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Esses subiam, reparem que é um tempo contínuo, não é uma coisa que eles faziam uma vez só, ou naquele momento eles estavam fazendo, mas eles subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem, coxo de nascença, etc. Bom, e aí vai, a história vai, pulando lá para o 6. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Isso aqui é um dos primeiros registros de um milagre feito por um dos apóstolos, né? Eu não tenho certeza se é o primeiro, mas é um dos primeiros que um apóstolo realiza, e ainda mais um milagre desse tamanho, dessa amplitude, né? Então, ele cura um homem coxo. O texto um pouco mais para frente diz que ele já era coxo há 40 anos, ou seja, não era uma situação temporária, não era alguém que tinha se machucado, caído e torcido a perna. Não, era um cara que realmente ele já tinha problema de nascença, praticamente, né? E lembrando que naquela época o tempo de vida, o tempo médio de vida não passava muito disso, era 40 e poucos anos, era o tempo médio. Quem vivia mais do que isso era considerado idoso, era uma exceção, né? Então, quando a pessoa chegava a 60, 70 anos, era realmente uma coisa fora do comum. Seria, mal comparando, a uma pessoa que hoje em dia chega a 120 anos, né? Existem muitos casos, mas são raros, né? É pouca gente que chega a 120 anos. Naquela época, era pouca gente que passava dos 40. Então, quando o texto diz que esse homem tinha 40 anos, significa que ele já não tinha mais nenhuma esperança. Ele já não tinha mais nenhuma ilusão de que um dia seria curado, ele já não tinha mais nenhuma esperança, ele simplesmente vivia de doações, e é isso, ele não tinha nenhuma intenção de... Realmente, ele não tinha mais nenhuma esperança, esse é o termo correto, né? Então, quando Pedro chega e fala, olha, eu não possuo nem prata nem ouro, a primeira coisa que ele deve ter sentido, então não quero, né? Porcaria, vai dar o quê então, né? Tanto que a hora que Pedro, toma o homem pela mão direita e levanta, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, isso está no verso 7, e de um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Imagina a alegria desse homem, saltando e louvando a Deus. Eu acho que quem já recebeu um milagre na pele sabe bem o que esse homem estava sentindo, né? Quando a gente é curado, e principalmente uma coisa séria assim, a gente imagina o que é que ele estava sentindo, né? E isso aqui, lembrando assim, que eles tinham acabado de receber o Espírito Santo, né? Tinha acabado de acontecer o Pentecoste, foi um pouquinho antes, né? Pedro tinha feito aquele discurso que ele falava em um idioma e todo mundo entendia, cada um o seu, então ele estava cheio do poder, ele estava cheio do Espírito. A hora que ele levanta para o homem, a hora que ele vira para o homem e fala, levanta e anda, ele não tinha nenhuma dúvida de que isso ia acontecer, quer dizer, a fé dele estava bem reforçada, estava bem forte, né? E eu fico imaginando, né, por que a gente não faz esse tipo de coisa hoje? A gente até ora para curar algumas outras coisas, mas uma pessoa aleijada, uma pessoa sem um braço, uma pessoa sem uma perna, né? A gente não faz mais isso hoje, a gente não tem essa fé. E eu posso dizer por mim, eu tenho minhas dúvidas, né? Minhas dúvidas não, na verdade eu tenho certeza que eu não tenho uma fé desse tamanho, eu tenho uma fé para coisas menores. A minha fé, ela se restringe a dor de cabeça e dores no corpo, esse tipo de coisa, eu não sou assim, então, isso eu confesso realmente. Mas a gente precisa, né, se encher, né, dessa fé, se encher desse espírito, se encher dessa
posso dizer? Literalmente se encher do Espírito Santo, né? Porque não é a gente que faz, e a nossa fé ela não tem que estar baseada no que eu posso, no que eu creio ou no que eu consigo. A nossa fé é baseada no que Deus pode, no que Deus consegue, né? E o que ele consegue não tem limite. Então aqui a gente vê o Pedro usando essa fé e realizando um dos primeiros milagres. E aí ele começa, e esse é o tema principal da aula de hoje, ao seu primeiro discurso. Na verdade, o segundo, né? Porque o primeiro foi lá quando tiveram os 3.000 batizados. Mas aqui ele levanta aquele homem, então entrando no templo, e aí junta uma multidão. Na hora que junta uma multidão, ele olha para o lado e fala: mas peraí, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês se juntaram aqui? Não foram vocês que mataram Jesus? Vocês que mataram o mestre. O que eu estou fazendo aqui é em nome de Jesus, que foram vocês que crucificaram. Então ele vai nessa linha, e ele vai numa linha muito de acusação. Quer ver? No 13. Começando um pouco antes, no 12, né? À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Quando eu falei da crucificação, né, quando eu estava falando sobre os evangelhos, eu mencionei isso aí, né, que Pilatos ele já tinha decidido que ia dar só umas palmadas lá em Jesus, dar umas chicotadas e mandar embora. E por ele não teria crucificado. Né, e aqui ele confirma isso, né, Pedro confirma. A quem vós traíste, negaste perante Pilatos, eu estou lendo no 3,13, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Bom, e aí ele vai nessa linha, tá? E eu vou pular um pouquinho mais para o fim, aqui no 17, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por bocas de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E aí o 19 é um dos pontos altos aqui dessa pregação. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então percebam, o milagre, a cura, ela é fundamental, ela é fenomenal, ela é extraordinária, né? Ela é um sinal, ela é uma maravilha, como diz Lucas em outras passagens, mas ela também é útil. E ela é útil para quê? Para o que é mais importante. Ela é útil para que os pecados sejam perdoados. Quando Jesus ele estava pregando, Jesus não estava pregando a cura dos enfermos, ainda que ele curasse os enfermos. Mas a pregação dele é: arrependei-vos, pois o céu está próximo. Essa é a pregação. Então, é mais importante que eu me arrependa e que meus pecados sejam perdoados do que eu tenha uma cura. Ainda que eu queira essa cura, ainda que eu deseje, e ainda que Jesus e Deus cure até hoje, quantas doenças a gente já sabe, quantos testemunhos a gente tem. Tenho certeza que você perguntar aqui para todo mundo aqui da aula, todo mundo vai ter alguma história de cura, ou em si mesmo, em algum familiar, em algum amigo, enfim. Todo mundo sabe que até hoje ainda acontecem as curas, Mas esse não é o primeiro propósito. O primeiro propósito é que o meu pecado seja perdoado. Porque a cura física, ela vale aqui para a terra, vale aqui enquanto eu estou aqui no chão. O meu pecado perdoado vale para a eternidade. A minha cura física vale enquanto eu estou vivo aqui, nesse planeta. O meu pecado perdoado vale para depois e vale para sempre. Então é mais importante o pecado perdoado do que a cura física. Jesus mesmo ele diz, que se meu olho pecar, se meu olho esquerdo pecar, é melhor arrancar fora e entrar no céu cego do que não entrar. Se a minha mão esquerda pecar, é melhor cortá-la fora do que eu eu ir para o inferno. É melhor eu entrar no céu com uma mão só do que eu ir para o inferno. Então, isso é uma coisa que a gente tem esquecido hoje em dia, e quando eu digo a gente, eu me coloco no papel assim da igreja brasileira e se não mundial. A gente tem pregado muito a bênção, a gente tem pregado muito o milagre, a gente tem pregado muito as maravilhas de Deus, elas são realmente importantes. Mas mais importante do que tudo isso é o perdão do pecado.
né? E esse perdão ele vem através do arrependimento. Então, nesse caso, por exemplo, esse rapaz ele foi curado, tinha muito mais gente ali em volta, né? Os enfermos eles se reuniam ali em volta para pedir dinheiro. Então, tinha muito mais além desse aqui. Esse aqui, especificamente, ele foi curado, assim como Jesus, quando cura o cego na porta do templo, assim como Jesus, quando cura tantas outras pessoas, ele faz isso para chamar a atenção das pessoas para o poder de Deus. Mas a importância disso não é só chamar atenção para chamar atenção. Não é o milagre pelo milagre, não é o show, não é o espetáculo. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê muito disso em TV, em filme, em rádio, a gente vê o espetáculo da fé, né? E é muito mais importante que eu tenha o perdão do meu pecado fechado dentro do meu quarto do que um demônio sendo expelido na frente de milhões. Esse demônio sendo expelido na frente de milhões, ele vai ter utilidade, ele vai ter serventia, não só para a pessoa, mas para os milhões, desde que os milhões se arrependam. Isso é a parte importante que muitas vezes a gente esquece. Arrependei-vos, no 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério. E aí, tá vendo só a condição? O meu pecado perdoado, o meu arrependimento é condição para que venha tempo de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, Jesus já veio. Se a gente for ver no 22, isso aqui eu mencionei na última aula, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não ouvir, olha só a palavra, presta atenção nisso. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Palavra pesada, mas é verdadeira. E aí tem uma curiosidade. Continuando no texto aqui, ele fala, né, que todos os profetas, a começar por Samuel, etc., e que vós sois filhos desses profetas que Deus estabeleceu, blá, 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 blá. E no 26 ele fala, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós, outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. E aí a curiosidade é exatamente esse ressuscitado. Se a gente pega na versão... Eita, que quebrou minha caneta. Se vai, marca texto. Eu ia grifar aqui, mas já era. Bom, depois eu vejo isso aqui. A palavra no grego, no verso 22, quando diz o Senhor Deus vos suscitará, é a mesma palavra que ele usa no 26, tendo Deus ressuscitado o teu servo. Então, essa palavra suscitará, e que depois foi traduzida como ressuscitar, quer ver? Deixa eu projetar aqui. Está no 3:22. Aqui, 3:22. É a palavra... Como é que é? Anisteme. Então, primeiro, anisteme significa, digamos, é plural, né? Anisteme é o verbo, né? A palavra que ele usa aqui é anastesei, que é plural, e depois no 26, isso aqui no 22, depois no 26, anastesas, que é o passado. Então ele usa o mesmo verbo, primeiro no futuro, depois no passado. Então quando Moisés fala, ele suscitará. Essa palavra, esse termo aí, é literalmente levantar, erguer, tá? Então ele vai erguer dentre vossos irmãos um profeta. E aqui no 26, tendo Deus erguido o seu servo, enviou primeiramente. Por que isso é importante? Por que eu estou enfatizando esse ponto aqui? Porque quando Pedro estava fazendo esse discurso, ele queria deixar muito claro em que Jesus é o Cristo. Percebam, nessa época, e depois disso mais ainda, mas nessa época, já tinham havido outros profetas. Não profetas desses que a gente conhece, né, até Zacarias, mas já tinham vindo outras pessoas dizendo, eu sou o Cristo. Então, quando Jesus vem,
Não é novidade que virá um Cristo. E quando Jesus aparece, para muita gente que vê isso, ele vê, é mais um Cristo, né? É outro, é só mais um. Então aqui Pedro quer deixar claro que quando Moisés fala que o Senhor vos suscitará dentre vós irmãos um profeta semelhante a mim, aqui ele está falando do Cristo. E isso aqui é um texto que é conhecido pelos hebreus, tá? Pelos judeus. Isso aqui, porque os judeus eles seguiam, respeitavam a Moisés como sendo o maior dos profetas, como sendo uma figura da maior importância. Né? Então eles tinham assim, numa lista de importância, eles tinham Moisés, Abraão, Davi, que eram os heróis da Bíblia, né? Os heróis dos hebreus, os heróis dos judeus. Então, quando ele cita Moisés, ele está trazendo um texto que Moisés menciona e, em seguida, usando o mesmo verbo, ele fala: tendo Deus suscitado ou erguido o seu servo, enviou primeiramente a vós, outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Então, perceba aí de novo, a gente sempre enfatiza e sempre gosta de ouvir, é mais legal ouvir a parte do abençoar, né? A parte do, primeiramente a vós outro para vos abençoar. Aí a gente para aqui e fala, pô, legal, para me abençoar. Parou, né? Chega. Mas tem um finalzinho. No sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Essa palavra, de novo, perversidades aqui, ela é... bom, não vou entrar mais no detalhe do grego, mas em resumo, a fim de que você se aparte do seu pecado. Né? Então, de novo, aqui ele está justificando que Jesus, o Cristo, veio para que eu me afaste do meu pecado e assim tenha vida eterna. Então perceba que Jesus, ele próprio pregava isso, Pedro está pregando essa palavra, então arrependei-vos, porque o fim está próximo, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre nós, arrependei-vos, né? É muito importante, eu não me canso de enfatizar isso. É importante que eu perceba o meu pecado. É importante que eu abandone o meu pecado. É importante que eu me arrependa do meu pecado e confesse o meu pecado. Né? Então, quando a gente fala em salvação, quando a gente fala em aceitar Jesus, não é só abrir a boca e falar, eu aceito Jesus. E aí amanhã você faz a mesma coisa que você fazia ontem. O que mudou? O que você aceitou? Você foi lá na igreja, orou lá com o pastor lá na frente, botou o microfone, eu aceito Jesus, faz a oração. O que mudou se você não mudou? Né? O que mudou aceitar Jesus se eu não mudei? Se eu não prestar atenção no que eu faço de errado, se eu não prestar atenção no meu pecado e não me arrepender e não me converter. Me converter não é só confessar. Me converter não é só ir lá na frente e falar. Me converter não é só ser batizado. O confessar e ser batizado são, digamos, evidências da conversão, mas não é isso que salva. O que te salva, a conversão real, é quando você abandona o pecado. Essa é a conversão verdadeira. A conversão é que você está indo num caminho, você vira e volta. Você está indo num caminho de erro, num caminho de pecado, se arrepende e volta. Isso é uma conversão. Né? A conversão é quando você está indo e mudou. Então é importante notar que a Bíblia toda ela fala sobre isso. Ela fala sobre isso muito mais do que ela fala sobre milagres, sobre sinais, sobre maravilhas. Ela fala sobre isso muito mais do que ela fala sobre poder. Ela fala sobre arrependimento. Se você pegar todos os profetas, todos eles, de Jeremias a Zacarias, a Malaquias, todos eles falam de arrependimento. Se você pegar os salmos, muitos deles, não todos, mas muitos dos salmos falam sobre arrependimento também. Fala sobre eu estava fazendo a coisa errada e parei de fazer a coisa errada. Né? Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, mas ele é um homem que matou, ele é um homem que assassinou, ele é um homem que adulterou. Eu tenho certeza que de todo mundo que está aqui na lista de participantes da aula, eu tenho certeza que ninguém matou, assassinou e adulterou tudo ao mesmo tempo. Né? Davi fez isso. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Como é que é isso? Como é que isso acontece? Né? Como é que este homem era um homem segundo o coração de Deus? Muito simples.
Davi, ele tinha o coração arrependido. Era o homem segundo o coração de Deus, porque ele errava, mas ele reconhecia o erro dele e não fazia mais. Ele errava, ele admitia o erro, confessava o pecado e não fazia mais. Né? Então, quando ele percebeu, quando Natan botou o dedo na cara dele e falou: você é esse homem, você é esse homem que fez isso, né? Que fez essas coisas, ele rasgou as vestes, ele ficou uma semana, se cobriu de pó, se cobriu de cinza. Ele demonstrou fisicamente o arrependimento dele. Era um arrependimento profundo e sincero. Né? E ele pega e escreve, se não me engano foi o Salmo 42 que ele escreveu nesse momento. Eu não lembro de cabeça agora qual que é o número do Salmo. Não, certamente não é o 42. Eu não tenho agora de cabeça qual que é o número dele. Mas ele escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, quando ele se arrepende. Né? Ele escreveu muitos lindos, mas esse, quando ele se arrepende, ele vai numa linha em que ele vai falando, né? Eu sou miserável, eu sou pecador, eu me arrependo do que eu fiz. E aí ele vai até o fundo do poço, ele começa a subir de novo. Ele começa a falar, não, mas Deus me perdoa e Deus traz de Acho que é o novo. Salmo 51. Qual? Acho que é o 51. Deixa eu ver. Eu já preguei desse salmo uma vez. Ele é extraordinário. Aliás, mais de uma vez, na verdade. Ele é extraordinário. Ó, Deus segundo... Eu acho que é ele mesmo. Deixa eu ver. Ó. Quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver possuído Betseba. Exatamente, esse mesmo. Salmo 51. Então ele vai falando, né, que eu sou miserável, pequei, nasci na iniquidade, né, mas... E aí vem, purifica-me e faz-me limpo, e eu vou ser limpo como isopo, e me enche de júbilo, de alegria. Então, assim, eu não vou pregar sobre esse salmo agora, mas ele é maravilhoso. Se vocês não leram, leiam. Né? E 2, 3, 5 vezes, você vai ver que esse salmo aqui é um dos melhores, é um dos mais legais, o 51. Então, o ponto é exatamente esse. O ponto de Davi ser o homem segundo o coração de Deus não é o que ele fez, né? Mas o ponto é que ele tinha um coração arrependido, ele tinha um coração que reconhecia o erro e se arrependia e mudava. Né? Então, quando eu vejo a pregação aqui de Pedro, ele fala também sobre isso, ele fala também sobre o arrependimento, ele fala também sobre você aceitar a mensagem de Jesus significa se arrepender do seu pecado. Aceitar a mensagem de Cristo não é só buscar o poder de Cristo. Isso vem também, tá? Note, eu não estou dizendo que isso não é importante. Ao contrário, isso é importante. Né? O poder, o milagre, a graça, a glória, a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, sem isso a gente não continuava vivo. Enfim, isso tudo tem uma importância extraordinária. Mas nada disso importa se eu não tiver um coração arrependido. Né? Nada disso vai mudar a eternidade, a menos que eu tenha um coração arrependido, a menos que eu me arrependa do meu pecado, a menos que eu confesse o meu pecado. E o meu confesse meu pecado não é uma vez, 20 anos atrás, que eu peguei o microfone e falei com o pastor. O confesse meu pecado é todos os dias. Eu pequei hoje, eu me arrepender e confessar o meu pecado para Deus. E me arrepender. Eu pecar amanhã, eu me arrepender e confessar meu pecado. Né? Bom, mas esse aqui é uma parte que eu resolvi ressaltar da pregação de Pedro. Seguindo um pouco adiante, eles estavam lá no templo, e aí falavam ainda, capítulo 4, verso 1, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, e prenderam. Né? E aí eu achei curioso o verso 3, capítulo 4, verso 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Pois já era tarde. Que hora que eles estavam indo até o templo? Nona hora? No 3, verso 1. Que hora que eles estavam indo até o templo? A nona hora? Hora nona. E aqui já estava tarde. A hora que eles foram presos já estava tarde. Então, quanto tempo levou essa pregação e esses eventos todos?
Foi coisa de 5 minutos, 10 minutos. Eles chegaram no templo na hora nona. E eles foram presos e A hora nona era colocados às no 3 horas cárcere. da tarde, né? Hã? A hora nona era às 3 horas da tarde? Pois é. E eles foram levados para o cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Ou seja, esse trecho aqui que está registrado na Bíblia é só um pedacinho do que eles falaram. Eles ficaram ali com o povo pregando, ensinando e mostrando e fazendo lá o milagres, sinais e maravilhas por horas, horas e horas e horas. Eles ficaram pelo menos umas 6 horas aqui fazendo isso, né? Quando eles foram presos, já devia ser de noite, já devia ser o quê? 7, 8, 9, 10 horas da noite, não sei que hora, mas já era tarde. Ou seja, essa pregação de Pedro levou muito tempo. Ele ficou lá ensinando todo mundo por muito tempo. Ó, falavam eles ainda ao povo, no 4:1, quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão. Então eles já estavam ali pregando e já estavam ensinando há muito tempo. E aí, no capítulo 4, verso 5, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Eu fui pesquisar esses nomes, tá? Então, no Evangelho de João, ele menciona que nessa época o sumo sacerdote era Caifás. Anás, certamente, ele tinha sido já um sumo sacerdote, mas eles tinham por costume, nessa época, trocar o sumo sacerdote anualmente. Então, Anás era um sumo sacerdote, possivelmente o mais antigo, o mais idoso, o mais sênior, o chefão, e Caifás era o que era o sumo sacerdote naquela época. João e Alexandre, a gente não tem muitos dados sobre eles, a gente não sabe exatamente, não tem muitos mais detalhes do que isso, mas um historiador, verificando assim a vida dos dois, ele chegou em João e chegou em Alexandre como sendo homens poderosos. Isso já fica meio óbvio, porque eles estão nomeados na Bíblia, né? Você não teria colocado o nome, Lucas não teria colocado o nome deles se não fossem conhecidos. Então, tanto João como Alexandre eram poderosos, né? Se eu não me engano, o Alexandre era o judeu mais rico da época. Ele era um cara que tinha muito dinheiro, muito poder, muita influência, e tinha feito várias doações para o templo. Então, ele tinha acesso ali aos sacerdotes e tal. Esse é o Alexandre. E João também, ele tinha lá alguma influência, não lembro exatamente o que ele fazia, mas ele foi nominado, não porque ele era sacerdote, mas porque ele era uma pessoa influente. Tá? Peraí, Então, quem desses aí que você falou que era o mais influente? Não sei, desculpa. o Alexandre. O Alexandre, ele era o mais rico da época, isso? Era um dos mais ricos, era um dos judeus mais ricos ali da época e Era tinha o doações. Ben-Hur da época. Olha, é o Eike Batista. Maravilha. Era um cara que fazia doações para o templo e ele era conhecido, né? Se não fosse, Lucas não teria nem mencionado. Porque ele já tinha falado genericamente, né? Autoridades, anciãos e escribas. Ele já tinha falado genericamente. Mas qual que é a importância disso? Por que eu estou enfatizando o fato de que você tinha pessoas poderosas ali? Porque foram exatamente eles que julgaram a Pedro. E Caifás e Anás, eles estavam no julgamento de Jesus. Então eles tinham interesse em saber no que estava acontecendo depois da morte de Cristo. Lembra que já passou aqui alguns meses que Jesus ressuscitou, ficou mais ou menos 40 dias entre nós, subiu aos céus, depois disso veio o Pentecostes, depois disso veio algumas pregações. Então passou pelo menos uns 2 meses aqui desde a morte de Cristo. E aí Caifás e Anás voltam na cena, né, e querem saber o que está acontecendo, sobre qual poder eles estão pregando, porque o poder de Cristo eles conheciam, e já tinha sido condenado, julgado e morto, e na cabeça deles morreu, acabou. Né? E aqui eles perceberam que não tinha acabado. Eles perceberam que continuava falando sobre Cristo, sobre Jesus. Então, aqui no 7, e pondo-os perante eles, os arguiram, perguntaram, interrogaram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eles viram o milagre. Eles viram o rapaz pulando e saltitando e tudo mais. E detalhe que o rapaz estava aqui nesse dia também. Oi? Quer ver? Um pouco mais para frente, aqui
aqui, ó, no 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer em contrário. Então, eles foram presos, mas possivelmente um homem foi preso também. Aqui na Bíblia não deixa claro que o homem tinha sido preso ali no 4, no comecinho do 4. Mas no 14, o cara tá lá junto. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Então, foi preso o Pedro, o como é que chama? João, e o cara que foi curado foi preso junto ali para resolver o que fazer com ele. Pega esse amarelo lá para eu. Bom, então, e aí vem a segunda pregação, a segunda pregação de Pedro, aqui diante do Sinédrio. Isso aqui eu vou ler ela inteira, tá? Porque essa aqui é muito legal. Ele começa assim no capítulo 4, verso 8. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, ó, botou o dedo na cara, vocês crucificaram, Caifás e Anás já estavam lá, né? E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, se em nome Tem que apertar um negócio aqui. é que está curado perante vós. Renato, Oi? Renato, Sim. oi. Acho que eu tenho o microfone ligado aí, eu não estou conseguindo ouvir, que está interrompendo. Peraí, eu vou botar todo mundo no mundo, tá bom? Deixa eu ver É o se- Constantino. Pronto. Então, eu mutei todo mundo. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser me perguntar alguma coisa, aí você pode tirar o mudo aí manualmente, ou então você dá no computador é Alt A. Ele põe mudo e tira o mudo. No celular ele tem um botãozinho lá que você aperta, tá bom? Então, então continuando aqui. 4:11. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Vocês sabem o que significa pedra angular? Eu vou resumir, tá? Pedra angular, basicamente, quando você fazia uma construção naquela época, hoje em dia ainda tem disso, mas naquela época era mais, você tinha uma pedra que era a base da construção. Era em cima daquela pedra que todo o resto era construído. Então você colocava a pedra angular e em cima dela você erguia duas paredes, você erguia todo o resto, mas ela era, digamos, a pedra de apoio da construção. Tirou a pedra angular, a casa cai. Em resumo é isso, tá? Estou resumindo muito, mas em resumo é isso. Então Jesus era a pedra angular. E não há, e aí olha só, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse aqui é um dos textos que é usado como base para a teologia da salvação, né? Isso é muito importante, a gente vai chegar em uma das aulas aqui da Escola Bíblica, nós vamos estudar sobre a salvação, a teologia da salvação. Tem muitos versos na Bíblia que falam sobre isso, em contextos diferentes, mas, em resumo, a salvação, ela invariavelmente, ela está vinculada ao arrependimento do pecado, é você fazer a coisa certa. Então, no Antigo Testamento, quando não tinha ainda Jesus, quando Jesus ainda não tinha vindo, ainda não estava nominado, lá já se falava sobre a salvação. Então, falava sobre a salvação de Israel, a salvação do povo, a salvação individual. Mas ali no contexto do Antigo Testamento, você ainda não falava que aceita Jesus e vai ser salvo. Lá o que ele falava é se arrependa do seu pecado. No Novo Testamento, aceita Jesus e vai ser salvo. Mas também aceita Jesus significa arrependa-se do seu pecado. Então, aceitar a Jesus significa fazer o que Jesus fala, fazer o que Jesus diz. Fazer o que Jesus diz significa se arrepender do seu pecado. Tá? Então, em última instância, aceitar a Jesus é arrependimento. Aceitar a Jesus é perdão do pecado. Tá? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Bom, e aí vem um pouco mais de história, vem com eles o homem por tá.
E aí não tinha mais o que falar, porque o homem estava curado. Eles conheciam aquele homem, eles frequentavam o templo, eles sabiam daquele cara que ficava ali na frente pedindo esmola, né? Então aqui a gente está falando de sacerdotes, autoridades, anciãos, gente poderosa que entrava no templo frequentemente, não sei se todo dia, mas frequentemente. Eles viam aquele homem ali e agora estavam vendo aquele homem de pé, dando testemunho da cura e dando testemunho do poder de Deus. Então não tinha mais o que fazer. No 15 fala, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Está lá. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja, como se isso fosse adiantar alguma coisa, né? Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Só para vocês entenderem como é que isso acontece, o templo não tinha uma sala fechada onde eram julgados. Esse era um julgamento público. Então, eles ficavam de pé no pátio, esse tal desse sinédrio que ele menciona aqui, eles de pé no pátio, os líderes colocados numa bancada e todo o povo em volta. E todo o povo viu o que aconteceu com aquele homem, todo o povo viu o milagre. Então, de jeito nenhum, o povo ia deixar que aqueles homens fossem punidos, né? E é engraçado, é curioso notar a diferença que eles fizeram em relação a Jesus, né? Jesus era o próprio Cristo, Jesus tinha operado um milagre no meio daquele povo, o povo tinha visto a Cristo e mesmo assim crucificaram. E nesse caso, por causa do povo, eles não puniram a Pedro e a João. Bom, avançando um pouco mais. Aqui é a passagem que fala dos 40 anos, né, que eu já mencionei, mas só para vocês deixarem registrado, no 4:22 ele fala: ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa, Isso aqui tem duas curiosidades aqui. A primeira que eu já mencionei, o fato dos 40 anos, e possivelmente era uma pessoa já sem esperança de cura, né, e que foi curado. E a segunda é que esse é um verso típico de Lucas, né? Esse verso é um dos que demonstra que Lucas foi o autor. Porque os evangelhos, nenhum deles tem esse tipo de comentário, né, sobre a idade, sobre característica física, detalhes, por exemplo, dos nomes de quem estava lá no 4:6, né, que ele menciona os nomes. Aqui no 4:22 ele menciona a idade. Então isso aqui é uma coisa característica de Lucas. Tá? É uma das evidências que a gente pode ver que o livro de Atos também foi escrito por Lucas, como continuação ao Evangelho. Bom, no 23, mudou o cenário. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, unânimes, de novo essa palavra, eu já falei sobre isso na última aula, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa passagem ela pode ser encontrada em Salmo 2:1. Salmo 2:1 tem essa passagem que foi citada, que foi mencionada aqui. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a mão e o teu propósito determinarem. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Vocês assistiram à última aula da Escola Bíblica? Qual foi o tema principal da última aula? O que a gente falou?
Tira o mudo um pouquinho, comenta comigo. O que a gente falou na última aula? Unânimes em oração. Para fazer o quê? Louvar a Estavam? Deus. Para o quê? Não ouvi. Louvar a Deus? Louvar a Deus, certamente. Mas eles tinham um propósito. Qual é o propósito? Soltá-los da cadeia. Como? Soltá-los da cadeia. Na última aula eles não estavam presos ainda. Eles foram presos agora. Na última aula, a formação da igreja e a função da igreja... Eu vou colocar como pergunta. Qual é a função da igreja? Para que existe igreja? Por que a gente se reúne todo domingo? Em teoria, para levar as boas novas para as pessoas, né, da salvação de Cristo, e nos reunimos em oração e adoração ao Senhor. Exatamente. Levar as boas novas de adoração. Levar as boas novas de salvação. Levar as boas novas de que Cristo veio, né, e por causa dele a gente pode se arrepender do pecado e a gente pode ser salvo. Então aqui, quer ver? No 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazerem curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Para que anunciem com intrepidez a tua palavra. Esse é um ponto que é muito importante, é um ponto que é fundamental na vida do cristão. Então, o nosso... Vou colocar de outra forma. A principal função da igreja é anunciar o evangelho. Quem anuncia o evangelho? É o pastor? O pastor é. São os diáconos? Também. Quem mais? São os evangelistas? Certamente. Quem mais? Os profetas? Todos nós. Todos nós, eu, você. Todos nós. Todos nós. Não importa se você tem ou não um cargo na igreja. Não importa se você tem ou não uma função voluntária na igreja, se você tem uma profissão na igreja. Não importa. Se você é cristão, a palavra que Jesus deixa quando ele vai embora, a última ordem que ele deixa, é para mim, é para você. Não importa o que você faça na igreja ou fora da igreja. Então, a última palavra dele é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, pregar o evangelho, e aqui eles pedem com intrepidez. Então, cadê? No 29, no 4:29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Isso é para mim, isso é para você. Anunciar com toda intrepidez a palavra. A gente já falou sobre isso, eu tenho falado sobre isso bastante, vou falar mais uma vez. O que eu preciso anunciar? Para quem? Eu preciso anunciar para quem vive perto de mim. Eu preciso anunciar para quem eu tenho contato. Se eu tiver esse dom, e isso é um dom de missões, se eu for um missionário, eu posso ir até os confins da terra para fazer isso. Graças a Deus que ele colocou gente para fazer isso. Quem tem esse dom, que exerça. Mas eu não preciso ir até os confins da terra para pregar a palavra. Eu posso pregar aqui no bairro, aqui na vila, aqui na rua de casa. Eu posso pregar no mercado. Eu posso pregar a palavra, por exemplo, quando a moça do mercado te dá um troco a mais e você devolve para ela. Isso, e você fala, Deus abençoe, fica com Deus. São coisas simples, você está evangelizando, você está mostrando a honestidade, você está mostrando o que é ser correto, e você está dando um exemplo bom. Eu falei bastante sobre isso na última aula, de você viver, falar mais alto do que você falar, mas falar também é importante, e anunciar com intrepidez o evangelho. O que é o evangelho? É a boa nova de que Cristo ressuscitou, de que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Não é só morreu, ele não está mais pregado numa madeira, ele está ressuscitado, ele saiu da cruz, ele está ao lado direito do Pai, e ele está ao lado direito como soberano, como rei, como senhor. Ele não está como pobrezinho humilde. Muitas vezes a gente vê pregações falando que um menino Jesus. Nasceu o menino Jesus. Legal. Jesus foi menino durante 10 anos, 15 anos. Fazem 2000 anos que ele é Senhor. Ele é Senhor Todo-Poderoso, que ele é Rei.
Então, quando eu anuncio o Evangelho, eu estou anunciando o Evangelho, a boa nova, de que há um Deus, de que há um Senhor, e que esse Senhor é benigno, é magnânimo, ele é misericordioso, a graça dele consegue me alcançar, a graça dele consegue me curar, mas não só isso, ele consegue perdoar o meu pecado para que eu tenha vida eterna. Então, quando eu evangelizo, o que eu tenho que falar? Como que Jesus mudou a minha vida? O que Jesus faz em mim? Né? Quem que eu sou? Por que eu sou desse jeito? E isso pode vir de muitas formas. Pode vir da pessoa olhar para você e falar, mas você está sempre rindo? O que você tem que estar sempre rindo? Eu já ouvi isso uma vez. O que você tem que estar sempre rindo? Você não se irrita com nada? Quem me conhece sabe o quanto eu me irrito com tudo. Mas, enfim, assim, a gente tem essa paz, essa coisa que vem de dentro, que vem de Deus, que vem... Né? É isso que a gente tem que falar. Como é que você está sempre em paz? Como é que você está tranquilo no meio dessa confusão toda? Porque eu tenho Deus, eu tenho paz, entendeu? É isso, é pregar, é evangelizar, é contar a boa nova. Eu tenho paz. Eu tenho paz porque Deus me traz essa paz. Eu tenho paz porque eu tenho Deus, né? E porque Ele mandou o Salvador. E esse Salvador, Ele me dá paz e tranquilidade, inclusive para a vida futura. Então, mesmo que a pior coisa aconteça comigo nessa vida, ainda assim eu tenho paz. Mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, ainda assim não temerei. Mesmo se eu estiver atravessando uma internação por Covid, eu não temerei. Eu vou ter paz. Eu vou ter paz porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Né? E qualquer coisa que possa acontecer nessa vida não é mais forte do que o perdão que Deus me dá. Não é mais forte do que a salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Qualquer coisa que acontecer comigo, seja boa, seja ruim, não é mais forte do que a paz que vem de Deus. Então, quando ele fala saúde uns aos outros com a paz, você está desejando uma paz que você tem, né? E que você recebe através de Cristo, você recebe através do Espírito Santo. E às vezes a gente recebe essa paz e não percebe, ou não liga, ou não está tão ocupado com tanta coisa para fazer, a agenda está tão lotada que não dá tempo de ter paz. Né? Então a gente precisa ter isso em mente sempre, que Cristo já salvou, né? Que a gente já fez, tudo que a gente precisava a gente já tem. Se faltar comida, eu já tenho a Cristo. Se faltar água, eu já tenho a Jesus. Se faltar emprego, eu tenho paz. Né? A coisa vai acontecer do jeito que Deus quer que aconteça. A coisa vai acontecer do jeito que Deus estiver levando para que aconteça. Então, é isso que eu tenho que falar. A hora que eu estiver evangelizando a minha família, a hora que eu estiver evangelizando meus amigos, é isso que eu tenho que falar. Né? Que eu tenho paz. É isso. Né? Que Cristo já veio e me salvou. E por isso eu consigo ter vida eterna. Então, quando ele diz aqui no 30, no 29 e 30, concede para que teus servos anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do santo servo Jesus. Então, percebam, a ordem é anunciar para que, por meio de, tenha sinais e prodígios, etc. Então, a gente tem que tomar cuidado para não colocar o milagre em primeiro lugar. Porque não é isso que vai me salvar. Não é a cura na pele, na carne que vai me salvar. Paulo morreu com espinha na carne, mas está salvo. Então não é a cura física. Eu devo desejar, pedir e, se Deus me permitir, receber essa cura física. Mas não é esse o ponto importante. O ponto importante é o perdão dos pecados. É o arrependimento. E isso é consequência. A cura, os sinais e prodígios é consequência disso. É consequência da minha fé, é consequência do meu arrependimento, é consequência da minha salvação. Aí vem a cura, os sinais e os prodígios. Bom, só para a gente terminar, esse 32 aqui tem uma música que eu gosto muito. Uma música antiga. De quem que era essa música, Paulo? Era do Milad, isso aqui? Da multidão dos que creram, era só o coração. Eu sou um péssimo cantor, eu não vou saber cantar isso aqui direito. Mas tem esse aqui, das multidão dos que creram, era só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum.
Essa aqui também é parte da formação da igreja primitiva. No 33, 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui vale várias pregações, estudos e tal. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui hoje, mas eu imagino que era uma situação maravilhosa, né? Era uma situação extraordinária e, infelizmente, era uma situação que durou pouco tempo. É curioso que muita gente ainda usa esse texto hoje para justificar socialismo e tal, ainda que tenha, digamos, a aparência de socialismo quanto à intenção. A forma do socialismo moderno, não vou falar sobre isso, não vou entrar em detalhe político, mas não são iguais, ok? Só fica isso na cabeça. Isso aqui é o modelo de igreja ideal. Isso aqui é um modelo de paraíso. Isso aqui é um modelo do que a gente vai encontrar quando a gente estiver no céu. Isso aqui é um modelo, principalmente a parte do ninguém considerava exclusivamente seu ou sua nenhuma das coisas que possuía, né? Tudo vai ser distribuído, tudo vai ser dividido, a gente vai compartilhar isso tudo. Isso aqui é uma própria visão do céu, a própria visão do paraíso. Não é? Bom, para fechar, a oferta de Barnabé, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Tá? Aqui a gente entra na história de Ananias e Zafira, não vou falar disso agora, essa aqui eu vou falar na próxima aula. Então, na próxima aula, muito possivelmente, a gente pula a Atos 5, não vou falar de Atos 5 na próxima, tá? Não pula, a gente vai falar de Atos 5 na segunda aula, não na próxima terça-feira, na outra terça-feira. Tá? Na próxima terça-feira, eu queria retomar um tema doutrinário, né? Mas eu não tenho ainda o tema fechado, vou orar para que Deus me entregue e me diga, né, o que é para falar, né? Como a gente já falou sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, a gente já falou sobre a Trindade, eu acho que assim, o próximo tema natural é ou o pecado, ou a salvação, ou os dois misturados, né? A gente tem uma teologia do pecado, uma teologia da salvação, tem os dois temas. Possivelmente a gente vai para a teologia da salvação, já que a gente tem falado sobre Cristo, sobre resgate, sobre salvação, sobre pecado, eu devo entrar na parte mais doutrinária mesmo da teologia da salvação. Tá bom? E aí, capítulo 5, e deixa eu ver se o 6... 5 e 6, a gente vê daqui a 2 semanas. Antes de a gente encerrar a aula de hoje, alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta, uma crítica, sugestão? Bom, Renato, Marília. Diga. Eu estava ouvindo a aula, né? Tem uma coisa assim que me chamou um pouco a atenção, né? Que o Renato falou que talvez hoje em dia a gente já não vê assim tanto milagre como aquele que Pedro fez com o paralítico na porta da igreja, né? Na porta do templo, certo? Tem uma coisa que me inquieta às vezes será que a gente não tem visto muito isso por causa da questão que nós nos tornamos muito ansiosos e acabamos muitas vezes por não deixar o Espírito Santo agir e a gente acaba por recorrer às vezes ao médico, às vezes, como é que eu posso explicar? Acabamos por não deixar o Espírito Santo agir e acabamos por recorrer aos médicos, porque eu vi uma vez uma situação em África, eu não vivenciei, eu ouvi de um cara, ele era brasileiro e estava trabalhando com uma comunidade bem rural mesmo, bem pobre. E essa comunidade, eles não tinham médicos, e a única opção que eles tinham ou ir para aquelas alternativas assim, tradicionais, né, que invocavam espíritos ancestrais para fazer curativo. E na época o pastor abriu uma igreja naquela comunidade e o pastor estava pregando sobre o poder de Cristo. E tinha uma família que eles estavam passando por uma situação de enfermidade que eles não tinham opção. Ou eles morriam ou eles procuravam aquele senhor que fazia os trabalhos tradicionais.
Mas, graças a Deus, o pastor que estava lá, na época, junto com as pessoas que já tinham sido evangelizadas, foram à casa da família, oraram e a pessoa foi curada. Então, às vezes eu fico me perguntando, será que não é a nossa ansiedade que atrapalha, às vezes, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas? Então, essa pergunta, ela vale uma pregação inteira, tá? Mas eu vou tentar resumir muito rapidamente. A nossa ansiedade certamente atrapalha, mas tem uma coisa que é o seguinte: eu não controlo o Espírito Santo, né? Eu não controlo a Deus. Ele me controla. O Espírito Santo me controla. Então, por exemplo, esse rapaz que foi curado aqui na porta do templo, do texto aqui de Atos 4, ele não tinha nenhuma expectativa em ser curado. Então, assim, ele não cria, possivelmente ele cria em Deus, mas ele não conhecia Jesus, ele não tinha fé, ou pelo menos não tem nada, nenhuma indicação aqui de que ele tivesse fé, e ele não tinha absolutamente nenhuma esperança de ser curado. Entretanto, ele foi curado, né? Deus, ele age quando ele julga, digamos, é que eu não posso avaliar isso, né? Mas em resumo é quando ele acha que ele deve, né? O Espírito Santo também, né? Muitas curas que Jesus fez, ele mesmo falava para a pessoa: a tua fé te curou, né? Muitas, não todas, mas muitas delas ele falou: a sua fé te curou. Então você tem a questão da fé, né? A minha fé, quanto maior a minha fé, quanto maior a minha certeza na cura, quanto maior a minha certeza na salvação, né? Isso certamente ajuda, mas não é o único fator, né? Tem um momento, tem curas que são feitas, por exemplo, no momento certo, em que a pessoa certa viu aquilo. Eu não sei quem é a pessoa certa, mas eu já vi cura dentro e fora do hospital. Eu já vi gente sendo curada dentro do hospital, numa situação em que o médico e toda a equipe médica viu aquilo e viu que era um milagre óbvio, né? Então, assim, a equipe médica toda viu, ou seja, aquela pessoa precisou passar por aquela doença, precisou ser internada, precisou estar numa UTI para que toda a equipe médica fosse curada, fosse salva, né? Ou pelo menos tivesse testemunhado aquele milagre. Então, às vezes, aquela doença daquela pessoa não foi porque ela foi má, ou porque ela pecou, ou porque ela mereceu, né? Tem tanta gente que merece que não morre de câncer, né? E tem tanta gente que não merece que acaba tomando, recebendo, enfim, tem um câncer. Então, assim, a gente não tem muito controle sobre isso, mas uma coisa é certa: Deus age na forma como ele julga, como é que eu posso dizer? Não necessário, mas na forma como ele usa mais produtivo, de forma que a visibilidade seja maior. Então, a tua cura acontece num momento, numa situação em que a pessoa que Deus está querendo atingir seja atingida, né? Então, não é imediatamente. Às vezes, você pega Abraão, por exemplo. Abraão orou por 40 anos. Né? E tem situação em que o cara nem orou e já foi curado na hora. Esse cara aqui nem orou e foi curado. Ana foi lá no templo chorar e sabe Deus quantos anos ela estava pedindo um filho e recebeu o filho quando ela falou com o sacerdote. Então, assim, o tempo de Deus a gente não sabe. Eu não sei, né? Eu creio na cura, já fui testemunha de cura, já vi gente, já ouvi testemunhos sobre cura hoje, né? Não é só no tempo dos apóstolos, mas hoje Deus cura. Mas o tempo de Deus eu não sei, né? Infelizmente, bem que eu queria muito saber, mas eu não sei qual é o tempo de Deus. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, por exemplo, você mencionou uma questão até interessante, como você falou, daria uma aula inteira só para conversar a respeito, né? Porque eu fico pensando, se fosse do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, todo mundo era curado sempre, todo mundo era ressuscitado quando morreria, então nunca ia ser eterna a pessoa, né? Ninguém morria, né? Exatamente. Porque assim, eu acredito que Deus, ele não faz nada, ele não faz show, ele faz tudo com propósito. Pelo menos é nisso que eu creio. Então, quando ele faz um milagre acontecer, é porque há um propósito para muita coisa acontecer naquele milagre além da cura, como a conversão de algumas pessoas, inclusive. Mas muitas vezes também, às vezes a morte de uma pessoa ela é utilizada para atingir outras pessoas. Às vezes tem pessoas que se convertem pelo testemunho daquela pessoa que faleceu. Então, assim, eu estou dando um exemplo aqui com falecimento, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas ficam pensando, puxa, eu orei tanto para Deus curar aquela pessoa. Ah, por que ela não se curou? Aí vão dizer, ela não teve fé. Pode ser, pode. Mas eu acho isso muito perigoso.
Porque eu já vi muitas igrejas utilizarem desse subterfúgio de dizer você não teve fé para explorar as pessoas, entende? Eu acho que Isso é um uma perigo mesmo. E coloca um peso, né? Porque quando você falar, você não foi curado porque você não teve fé, você coloca um ou peso, seja, você foi culpa na incompetente, pessoa. vamos por assim. Exatamente. Né? E não é necessariamente isso, não é necessariamente esse o Não. ponto. Né? É óbvio que eu ter a fé, ela vai se manifestar de forma muitas vezes milagrosa, mas esse não é a única questão. Né? Tem outros fatores que a gente tem que considerar também, que o tempo de Deus é um, né? E o propósito de Deus também é. Né? Às vezes eu preciso aprender alguma coisa com aquilo, eu preciso conviver com alguém, eu preciso passar por alguma situação que eu não passaria se eu não tivesse com aquela enfermidade. Eu não sei, realmente eu não sei. Isso é uma coisa que também me incomoda. E me incomoda, assim, no sentido de não ter controle, né? Não tenho controle nenhum sobre isso. Eu não tenho controle sobre o fio de cabelo que cai da minha cabeça. Né? Eu não tenho Mas aí eu me controle lembro, sobre... e Não aí tenho. me lembra Eclesiastes, porque essas coisas acontecem tanto para bons como para maus. Pois é, pois é. Mas a gente quer, né? Como ela mencionou, a gente tem essa ansiedade. Eu quero que isso aconteça, eu quero agora. Né? Eu quero a cura e quero hoje, não quero amanhã, não quero depois de amanhã. Mas também outra coisa que a gente tem que considerar. Deus ele deu a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, o domínio das artes e o domínio das ciências também para os homens. Né? Então isso também vem de Deus. Então quando eu vou até um médico, não tem problema nenhum de eu ir até um médico. Porque o médico ele tem esse conhecimento também pela glória de Deus, pela O graça de Deus. Lucas era médico, né? Mesmo que ele não creia, o conhecimento, a capacidade que ele tem também vem de Deus. Né? Então, esse domínio das artes, das ciências e esse controle que a gente tem sobre, controle limitado que a gente tem sobre a natureza, também é a permissão de Deus. Então, quando um remédio traz a cura, né, isso também veio de Deus antes, até todo o processo de criação, de pesquisa, de análise, tanta gente inteligente que trabalhou nisso, que foi influenciado, que influenciou para criar aquele remédio. Né? Hoje em dia a gente toma sei lá, uma AS, uma Neosaldina para curar dor de cabeça, como se fosse Mentos, né? Mas você pegar 30, 40 anos atrás, você não tinha dor de cabeça, você ia ter dor de cabeça. Não... Então tem tanta coisa que a gente já tem cura hoje, isso também é de Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus por isso. Mas a gente está Renato, derivando para um outro tema. Diga. como a irmã falou aí, o irmão também falou, uma experiência que aconteceu comigo. Com relação a experiência mais forte na minha vida que eu tenho com Deus, foi o acontecido com a Marisete, certo? E eu lembro que quando estava lá, né, no acontecido, eu orei ao Senhor, sabe? Eu vi o irmão falar aí, acho muito perigoso falar isso, morreu por não ter fé. Não foi isso. Eu já penso diferente. Quando a gente realmente põe as coisas na mão do Senhor e descansa, acontece. Porque eu lembro que eu estava lá com Marisete, e se sabe que o ser humano, no momento de desespero, ele faz tudo. Eu tinha orado ao Senhor e disse assim, Senhor, se aconteceu, eu não sei o porquê de acontecer, mas tem um propósito em tudo que acontece. E eu creio no Senhor, e minha esposa está nas suas mãos. O que acontecer, eu vou aceitar, mas eu peço, em nome de seu Filho Jesus, a cura de minha esposa. E eu não conseguia receber ligação de ninguém, era muito difícil, era muito poucas vezes. E não sei por que, nesse dia, eu recebi uma ligação muito nítida, foi, sabe, perfeita. As meninas do meu trabalho ligaram, né? Jailson, falar o nome da pessoa, não importa, ninguém conhece, eu não estou falando mal. O Valentim está procurando, está querendo muito falar com você. E eu disse assim, mas o que é que ele quer? Eu, sabe, com a cabeça cheia. Ele disse assim, olha, é porque ele tem um pai de santo muito conhecido aí em Itabunas. E ele consegue, médico consegue trazer sua esposa aqui para São Paulo, a hora que você quiser.
Aí eu disse assim, não, muito obrigado. Liguei para ele, agradeci, disse, obrigado, Valentim. Mas minha esposa já está internada. E ela, não, realmente estava internada, mas não tinha ainda achado o leito para fazer a cirurgia. E eu disse assim, olha, senhor, se eu pus na sua mão é porque eu confio e sei que o senhor vai dar a cura. E eu não vou ficar tirando para todos os lados. E eu peço ao senhor que o senhor ponha o melhor, porque eu sei que o senhor tem o melhor para todos nós. E quando eu fui transferido de Ilhéus para Itabunas com ela, porque disseram assim, olha, encontramos o leito e ela vai ser feita a cirurgia dela na Santa Casa. Quando chegou lá, era um médico muito novo. Eu entrei em desespero, né? Eu disse assim, não, ele é muito novo, porque no meu pensamento, como você acabou de dizer, o senhor tem que acreditar na medicina, porque o senhor prepara as pessoas. Aí eu disse, não, falei até com a chefe da enfermagem, eu disse, não, esse rapaz ele é muito novo, no meu pensamento ele não ia resolver o problema da Marisete. E quando nós estávamos no outro hospital, quem atendeu foi um médico mais velho, ele pegou, fez todos os exames dela e viu que tinha, né, e disse que ela precisava pôr uma placa, tanto pela parte da frente como pelas costas, né, tudo. Aí quando chegou lá esse médico, aí a menina me chamou assim, disse assim, olha, seu Jailson, primeiro lugar é Deus no céu e esse homem na terra. Esse homem foi transferido para aqui, para Itabunas, há pouco tempo. E esse homem é muito capacitado. Se ele disser que sua esposa vai andar, ela vai andar. Aí eu saí, né, lá no leito com ela, lá no quarto com ela, comecei a orar. Eu disse assim, olha, senhor, eu sei que o senhor prepara o melhor, então que esse seja o melhor. E glória a Deus, minha esposa está aí. Botando a mão sabe, no melhor. Então, eu digo a vocês, sabe, quando a gente põe na mão do Senhor, realmente descansa, pode descansar, porque seja lá o que for, cura, porta de emprego, aconselhamento com a família, vem. Sabe? É a única coisa que eu tenho que dizer. Não tem explicação, a gente não sabe explicar. Não sei se foi para toda a igreja, se foi para fortalecer mais a minha fé e da minha família em Cristo, mas eu sei que aconteceu. E eu descansei, sabe? Eu tive meus momentos de desespero, mas eu sei que se eu não tivesse com o Senhor e todos os irmãos orando pelo mesmo propósito, como você, essa aula de Atos está toda falando nisso, sobre unanimidade, todo mundo no mesmo propósito, certo? Eu sei que a comoção foi muito grande dos irmãos aí, eu vi a preocupação, vi o carinho, vi o amor, todos queriam falar, todos queriam ir comigo. Eu sei que aconteceu. Na aula passada falaram, parece que a igreja primitiva era mais fervorosa do que hoje. Eu não acho, eu acho que é o mesmo espírito da igreja primitiva de anos atrás, está agora, porque todos os dias a gente ouve um irmão falar uma benção que recebeu. Esses dias foi o Gael, foram os filhos do irmão aí, e todo dia. Então, acontece. O que eu acho que não esteja mais tanto como antes, agora assim, de um determinado, como antes, Paulo, a sombra dele passava, curava, como aconteceu, é por causa de nós mesmos, os humanos. Acho que é para a gente não se enaltecer. E naquele tempo eu não sei se por as pessoas ser tão, como é que diz assim, não tinha tanta instrução, que o Senhor não pegou ninguém já instruído. Do único que eu saiba assim era Paulo, que já veio instruído, mas o restante não. Então acho que essas pessoas eles não deixavam subir ao coração, e hoje, infelizmente, hoje em dia, a gente vê cada coisa aí que só pela misericórdia de Deus, né? As pessoas tomam para si, sabe, a obra que o Senhor faz, sabe, a cura, tudo.
eu penso assim, O que sabe? aconteceu com ela foi certamente. Falando. Eu até estava torcendo para que você comentasse sobre isso, porque o caso dela é um exemplo prático de cura, né? É uma situação em que ela podia ter morrido e não só ela não morreu, como ela foi curada e está andando, né? Porque podia ter sido curada, não ficado numa cadeira, podia ter tanta coisa podia ter acontecido e ela está bem, né? Ela Glória a Deus. recebeu, né, esse milagre, essa misericórdia. Né? E o fato dela ter passado por isso, óbvio, ninguém quer passar por uma situação dessa, mas é o tipo de coisa que hoje ela consegue testemunhar e consegue testemunhar pelos próximos, sabe Deus quantos anos. Né? Você consegue testemunhar, eu consigo, o pessoal da igreja que viu, que participou disso, consegue dar esse testemunho. Né? Fala, olha, Deus cura, tem uma pessoa que eu conheço que aconteceu isso. Então, quer dizer, é uma situação em que você usa como exemplo, inclusive durante o evangelismo. Você pode falar, olha, cura, eu vi cura, eu conheço cura, né? Eu vi outras situações também, tem a dela e tem muitas outras que eu vi, que não vou ficar falando agora, mas Deus cura, né? Certamente, a fé, ela é fundamental. Então, não estou falando que não precisa, pelo contrário, precisa ter fé, né? Então, eu tendo fé, isso vai me trazer também. Agora, Deus tem o tempo dele, né? Então, eu posso ter minha fé, mas Deus tem o tempo dele. Então, Deus pode ter respondido com sim, ok, agora, não, ou espera, né? Então, Deus, eu quero cura. Tá bom, você vai ser curado, mas calma. Tudo a seu tempo. Uau, eu não sei se... Minha graça te basta, né? Opa, desculpa. Não, pode falar. Rodrigo, eu não sei se eu estou errada, mas a gente às vezes procura uma... que a gente fala, não há mais sinais de prodígios como antigamente, que nem vocês falaram, porque a sombra dele curou, porque o cego enxergou, o paralítico andou, o outro ressuscitou, e há muitas citações desses milagres, de maravilhas que foram operadas na época. E a gente fica achando que hoje nós não há mais esse fervor, como é que se diz? Não é um fervor. Que a gente não enxerga, não vê mais esses mesmos sinais. E eu vejo ao contrário, eu vejo que a gente vê muito esses sinais nos dias de hoje, mas nós ignoramos, porque se Deus está em tudo, eu entendo que quando o médico bate no peito do cara que estava morto e o cara de repente levanta e respira, puxa o ar, aí todo mundo fala, ressuscitou. Então, foi ou não foi Deus? Ressuscitou. Diariamente, várias pessoas são dadas como mortas e por causa de uma massagem feita ou um aparelho que colocaram, pessoas cegas que voltam a enxergar com cirurgias de córneas, já teve notícias na TV de gente que estava em coma durante anos e de repente acordou e está novamente em vida, falando com consciência, que o pessoal diz assim, mas não vai virar um vegetal, e a pessoa tem consciência, conversa. Então, são milagres, eu acho que são milagres e prodígios, sinais que são Deus que está nos enviando, mas a gente tem mania de passar esses sinais, os prodígios do Senhor, para as mãos do homem. Foi o médico tal. Este médico é uma maravilha. Este cura. Não, foi aquele hospital. Aquele hospital é uma maravilha. Então, nós temos mania de entregar aos homens o que não é do homem. Porque eu vejo nessas coisas, nisso e em outras pequenas também do nosso dia a dia, que a gente pede capacitação, aberturas de portas de emprego e as pessoas sendo empregadas, a gente vê sendo empregada, que nem muitos da nossa igreja foram durante a pandemia. Eu vejo isso como grandes sinais de prodígios para a gente, e nós não estamos vendo, nós estamos entregando os sinais a mãos de outras pessoas. A gente quer o grande milagre, né? Mas a gente não está vendo o pequeno milagre que acontece todo dia, né? É que a gente espera o milagre assim, descendo a luz, as estrelas, a voz. Trovões. Os trovões
os anjos dançando, e a gente quer aquela coisa, a gente quer o estardalhaço, mas a gente não Isso vê, mesmo. na verdade, o que está sendo, o que está acontecendo, porque eu vejo que Deus opera. Salvar de um acidente, eu vejo a história da Marisete é um milagre tanto. Eu já sofri um acidente que o médico falou, querida, era para você ser um vegetal. No entanto, eu ando, eu falo, eu corro, eu grito, acho ruim, faço as coisas e Anda de não moto. ando de moto. Não perdi capacidade mental, motora, nada. Ele fala aí como se nada tivesse acontecido. Então, assim, Milagre eu também. considero isso um milagre. É. Eu fiquei em coma, mas é tudo. E eu me considero isso um grande milagre. E eu vejo essas coisas, só que quando a gente vê, eu não sei se é isso, pode me corrigir se eu estiver errado enquanto eu estou falando aqui, que Não, eu está vejo correto. essas coisas como uma operação da mão do Senhor na nossa vida, no nosso cotidiano, em tudo, mostrando para a gente grandes milagres. Nós já vimos carros que as pessoas sofreram acidente que todo mundo olha e fala, impossível que tenha saído a pessoa daí. E a pessoa saiu andando. Eu vejo a mão de Deus em nessas coisas, e nessas curas, nessas ressuscitações. Eu vejo a mão de Deus, porque se não fosse por Ele, a pessoa não ressuscitaria. Aí você pode esmurrar o peito dela, você pode pular em cima do peito dela, que ela não volta. Você quebra as costelas dela todinha, mas ela não volta. Já, e outras voltam, outras a pessoa vai lá, põe as mãozinhas, respirou, ressuscitou. Então, Não, a eu gente acho tem, a isso gente é testemunha de muita coisa que acontece hoje em dia. A Marisete é um dos exemplos, mas tem muitos outros e graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Então a gente só sim, pode é isso. agradecer. Pessoal, vocês, por favor, me desculpem, mas eu vou interrompendo a aula por enquanto, porque a gente já passou meia hora do nosso tempo. E na terça-feira, vamos guardar um pouquinho para terça-feira que vem também, senão a gente fala tudo hoje. Eu estou brincando. Mas antes só de encerrar, eu gostaria de terminar com uma oração. E antes da oração, uma propaganda. Amanhã, o Diego, que é o rapaz que trabalha lá com os adolescentes lá na igreja, a gente vai fazer uma entrevista lá no canal, né? Então, toda semana, na quarta-feira, eu estou entrevistando alguém por algum tema teológico. Amanhã a gente vai falar com o Diego sobre o ensino aos adolescentes. Então, quem tem adolescente em casa, vamos ouvir o que o Diego tem para falar? Amanhã, às 7 horas, vai estar ao vivo ou pelo futuro incerto, tempo indeterminado no YouTube. Tá bom? Eu vou terminar com uma oração, mas eu queria pedir para alguém orar. Eu orei para abrir, eu queria pedir para alguém orar para fechar. Vocês podem orar? Uma pessoa ou duas?